Olá, estamos de volta para continuar falando sobre as figuras de linguagem. Essa é a segunda aula desta série falando sobre figuras de linguagem. E hoje nós vamos falar sobre as figuras de construção. Aquelas figuras de linguagem que são conseguidas através da construção da frase. Se você não viu a primeira aula, a aula número 1, assista, porque ali eu explico o que são figuras de linguagem e falo das primeiras figuras, que são as figuras de som. Na figura de construção, a primeira que nós temos aqui é a elipse. Elipse tem o sentido de um espaço, de um vazio. Veja só, a elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Olha o exemplo, ó. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Você percebe que esta vírgula está no lugar do verbo havia. Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. A vírgula está exatamente marcando esse espaço que ficou com a supressão do verbo haver. Uma outra figura de linguagem que tem a ver também com a ausência de uma palavra seria zeugma. Aqui um detalhe. Alguns gramáticos desconsideram o zeugma. Eles falam, zeugma e elipse é a mesma coisa. Outros, porém, consideram a zeugma como uma forma específica de elipse. E aí nós temos que observar isso. Veja só, a zeugma, então, seria a elipse de um termo que já apareceu antes. Ou seja, é suprimir um termo que já tinha aparecido anteriormente na frase. Por exemplo, ó, ele prefere cinema, eu teatro. Ao invés de dizer eu prefiro teatro, então ele prefere cinema, eu prefiro teatro, eu tiro na segunda frase o prefiro e fica eu, vírgula, teatro. Então aqui nós temos um tipo especial de elipse, chamado de zeugma, porque eu estou suprimindo um termo que já apareceu anteriormente. Isso os gramáticos chamam de zeugma. Próxima figura de construção, assíndeto. O assíndeto consiste em suprimir as conjunções, os conectivos que ligariam os termos da oração ou os elementos de um período. É tirar aqueles conectivos, aquelas conjunções que servem para ligar os termos. Dá uma olhada no exemplo, ó. Então, aquele maravilhoso poder de abrir garrafas sem sacar rolhas, de desatar nós, de atravessar rios a cavalo, de assistir sem chorar a morte de filhos, de expulsar assombrações apenas com teu passo duro. Você vê que eu coloquei ali a conjunção, mas ela não está presente. Nessa segunda parte, né, que está em outra cor, aqui em azul, você tem o assíndeto, ou seja, a ausência da conjunção que apareceu inicialmente e depois foi suprimida. Isso chama-se assíndeto. E se você tem o assíndeto, você também tem o polissíndeto. Assíndeto é ausência, poli é vários, muitos. Polissíndeto consiste na repetição de conjunções, de conectivos, ligando termos da oração ou elementos de um período. Dá uma olhada no exemplo, ó. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito. O conectivo aqui, gente, é o E, tá? Observem que ele não está apenas no começo, ele está também aqui no meio do verso, ó. E sob as nuvens, e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo. Então, esse é o conectivo, essa é a conjunção que forma o polissíndeto, pela repetição. Eu coloquei aqui do lado, ó, para você tomar cuidado para não confundir com a anáfora, que também é uma figura de repetição, que aliás é a próxima. Dá só uma olhada, ó. A anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de versos ou frases. Presta atenção aqui no final, ó. No início de versos ou frases. Aqui nós temos o início daquele famoso soneto de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Tá? O polissíndeto é a repetição de
conjunções, tá? De conectivos. Aqui você tem a repetição de um verbo e com um detalhe, ele está sempre no início dos versos. Poderia ser um texto em prosa no início de frases seguintes, mas sempre no início. A anáfora é a repetição de uma palavra ou de uma expressão, não de uma conjunção, e sempre no início de versos ou de frases. Então, não confunda aí, toma cuidado, são nomes bem distintos, tá? Então não há uma confusão em relação à nomenclatura, mas em relação à função pode criar alguma confusão. Então, lembrando, polissíndrito é repetição de conjunções e não necessariamente no início, ou não só no início. A anáfora é repetição de palavras, de expressões e sempre no início de versos ou de frases. Próxima figura de construção, o hipérbato. O hipérbato consiste na mudança da ordem natural dos termos da frase. O hipérbato é a inversão, liga isso, hipérbato, inversão. As frases têm uma ordem natural correta, que geralmente é sujeito, verbo, complemento do verbo, os adjuntos, advérbios. Quando você altera essa ordem, quando você coloca, por exemplo, o sujeito lá no final, quando você coloca o complemento antes do verbo, você tem o que nós chamamos de hipérbato. Dá uma olhada nesse exemplo, ó. Um livro comprei eu. O sujeito aqui no final, ó. Eu, o verbo, comprei. Comprei o quê? Um livro. Essa seria a ordem natural. Eu comprei um livro. Quando eu faço essa inversão, um livro comprei eu estou fazendo o que nós chamamos de hipérbato. Eu estou buscando um efeito de sentido, né, que é uma figura de linguagem chamada hipérbato. O hipérbato, gente, muitas vezes, ele aparece como uma necessidade, como uma imposição. Principalmente nos poemas que têm métrica regular, rimas regulares, muitas vezes o poeta é obrigado a fazer inversões para atingir aquela métrica regular com os outros poemas ou para atingir aquela rima com os demais versos ali. Tá? Então, na poesia clássica, por exemplo, o hipérbato é muito presente. Dá uma lidinha em Camões e você vai ver do que eu estou falando aí, certinho? Agora, outro cuidado que você tem que ter aqui, ó, não confunda hipérbato com hipérbole. Aqui é uma questão de nomenclatura, os nomes são muito parecidos. Nós vamos ver depois a hipérbole, mas não faça confusão hipérbato e hipérbole. Tome cuidado com isso. Próxima figura de construção é a silepse, e essa aqui você tem que tomar muito cuidado, gente. A silepse, ela é extremamente perigosa porque ela pode passar, num primeiro momento, a ideia de que ela é um erro, tá? Uma inadequação com a norma culta. No entanto, não é um erro. Existe uma intenção ao se fazer uma silepse, ao se usar uma silepse, que consiste exatamente em fazer uma concordância não com o que está explícito na frase, mas com aquilo que é subentendido, que está implícito. Nós temos três tipos de silepse. Silepse de gênero, masculino e feminino, silepse de número, singular e plural, e silepse de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Deixa eu te mostrar os exemplos para você entender melhor. Ó. Vamos supor que você chegue diante de uma frase que está assim: Vossa Excelência está preocupado. Num primeiro momento você pode falar, peraí, Vossa Excelência é feminino, então preocupada, Vossa Excelência está preocupada. Mas não, Vossa Excelência é um tratamento que serve tanto para um homem, para um juiz, por exemplo, quanto para uma juíza. Quando o autor desse texto escreveu Vossa Excelência está preocupado, ele estava concordando com o gênero masculino que está implícito na expressão Vossa Excelência. Então não é um erro, é uma figura de linguagem. Dá uma olhada nesse outro aqui, ó. Os Lusíadas glorificou nossa literatura. Você olha isso e fala, nossa, coisa feia, que erro grotesco, né? Você tem os Lusíadas no plural e o verbo no singular, um erro bobo de concordância. Mas os Lusíadas
é um livro. Então, o livro, chamado Os Lusíadas, glorificou nossa literatura. Então, não está errado. Existe aqui uma concordância de número com o que está implícito. O livro no singular, portanto, o verbo no singular. E olha esse outro aqui, ó. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Você está lendo isso aí e fala, nossa, o autor aqui pisou na bola, né? Os brasileiros, os brasileiros persistam e não persistamos, que é nós. Sim, mas o autor se coloca entre os brasileiros. Então foi proposital, ele quis dizer, o que me parece inexplicável é que nós, os brasileiros, persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Não vai me perguntar que coisinha verde mole é essa, que eu também não sei. Estou falando aqui sobre a concordância implícita de pessoa. E aí tem um outro detalhe, gente, que quando se cobra silepse, você tem que saber também que tipo de silepse é. Então, você tem esses três tipos, como eu falei. Ó. Você tem silepse de gênero, masculino e feminino, de número, singular, plural, ou de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Muito cuidado com a silepse, ok? Próxima figura de construção, o anacoluto. O anacoluto é uma figura meio estranha, mas que alguns vestibulares adoram cobrar. O VEST é um vestibular que adora cobrar o anacoluto. É até meio estranho para explicar. Eu costumo dizer para os meus alunos que o anacoluto pode ser representado por um tropeço. Sabe quando você tropeça, perde o equilíbrio e aí você precisa parar para retomar o equilíbrio e recomeçar a sua caminhada? É mais ou menos essa ideia. Vejam, a definição é isso aqui, ó. Consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente isso ocorre porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Essa é a melhor definição. A impressão que nós temos é que a pessoa começou uma determinada construção e aí no meio ela mudou. Então alguns termos ali vão ficar completamente soltos, tanto que eles têm que vir sempre separados por vírgula. Se está no início tem uma vírgula depois, está no meio tem duas vírgulas, está no final tem uma vírgula antes. Dá uma olhada no exemplo. Ó. A vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa. Perceba que provavelmente a pessoa ia dizer o seguinte, a vida não vale nada. Mas aí ela começou a vida e aí começou a pensar, não, mas eu não posso fazer essa afirmação tão categórica. Essa é a minha opinião. Aí ele dá uma pausa, dá uma parada, né, aquele tropeço que eu falei para vocês, e fala, não sei se ela realmente vale alguma coisa. Então ele mudou a forma de construir a frase. E aí aquele início, aquela expressão inicial, a vida, ficou deslocada, ficou solta. Isso caracteriza o anacoluto. Não é difícil de identificar, gente, porque a frase fica estranha. Você percebe essa estranheza ao ler a frase. Você percebe que há um termo ali que está deslocado, que está solto, que não está preso, amarrado com o restante da frase. Isso é o anacoluto. Próxima figura, pleonasmo. Pleonasmo consiste numa redundância, numa repetição redundante cuja finalidade é reforçar a mensagem. Portanto, é algo proposital e consciente. Lá na primeira aula, no início, que eu falei da diferença entre figuras de linguagem e vícios de linguagem, eu citei o pleonasmo vicioso. É aquele que não é proposital, tá? Que é um descuido, por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Isso é um pleonasmo vicioso. Agora, o pleonasmo pode ser usado também com o objetivo de intensificar, de embelezar o texto, como ocorre neste exemplo aqui. Ó. E rir meu riso e derramar meu pranto. Rir meu riso é um pleonasmo, mas é um pleonasmo que tem um efeito poético. É intencional, não foi um descuido, não foi um erro do autor. Foi proposital, buscando tornar a linguagem mais agradável, mais prazerosa. Aí você pode pensar assim, tá, mas eu não posso chamar isso aí também de aliteração, como nós vimos na primeira aula, que é uma figura de som
rir meu riso, eu não estou tendo um efeito sonoro? Sim, poderia ser chamado também de aliteração. E aí, como é que eu faço? Você não faz. Quem tem que se preocupar com isso é quem vai fazer a questão. Se eles deixarem aberto, se simplesmente perguntarem qual a figura da linguagem que está presente na expressão rir meu riso, eles terão que aceitar as duas respostas. Mas pode ter certeza que eles não vão fazer isso. Eles vão direcionar a sua resposta. Então, considerando a sonoridade da expressão rir meu riso, temos uma figura de linguagem. Qual? Aí você tem a aliteração. Ou então, considerando o fato de que se busca uma repetição proposital com sentido de intensificar uma ideia, qual é a figura de linguagem? Aí você tem o pleonasmo. Tem várias figuras que podem ter uma ou mais classificação. Aí a preocupação é de quem está cobrando, de quem está fazendo a pergunta. Porque quando o autor escreveu aquilo, obviamente, ele tinha uma determinada intenção. O contexto permite que isso seja identificado. Se eles colocam apenas uma frase, eles têm que tomar cuidado de direcionar a sua resposta. Certinho? Próxima figura de construção é a hipálage. A hipálage é bem simples de entender e inclusive de identificar. Ela consiste na inversão dos adjetivos com seus respectivos substantivos. Você tem dois ou mais substantivos com seus respectivos adjetivos e você inverte, pega o adjetivo de um substantivo e joga no outro substantivo. Como no exemplo, aves cheirosas, flores ressoantes. É claro que você teve aqui uma hipálage, uma inversão dos adjetivos com seus respectivos substantivos. Seria aves ressoantes, flores cheirosas. Próxima figura de construção, anadiplose. Essa é mais rara de aparecer, mas no barroco, os autores barrocos que gostavam de trabalhar profundamente o seu texto, os textos barrocos geralmente são extremamente difíceis de se ler, de se compreender, os autores barrocos gostavam de fazer poemas utilizando a anadiplose, que é o seguinte, consiste na retomada do final de um verso no início do verso seguinte. Como neste exemplo aqui de um poema do Gregório de Matos. Olha só. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Verdade é, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho, e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Observem que as palavras do final de um verso são retomadas no início do próximo verso. Cuidado também para não confundir com a anáfora. Lembra da anáfora? A anáfora também é uma repetição, mas é uma mesma expressão e sempre no início dos versos. Aqui não. Você tem expressões diferentes que são retiradas do final de um verso e repetida no início do próximo verso. Isso é a anadiplose. Próxima figura de construção, o quiasmo. Quiasmo é um nome meio estranho, mas a figura é relativamente fácil de identificar. Relaciona o quiasmo com o X. Dá uma olhada, O quiasmo consiste em um cruzamento entre palavras de uma sequência de modo que a palavra ou expressão anterior troca de lugar com a posterior. O esquema seria assim, A, B, B, A. Então dá uma olhada no exemplo. Aquilo que era o começo do fim para um foi o fim do começo para o outro. Aqui não está na equivalência, mas observe que se eu fosse fazer um X aqui, ligando as palavras iguais, eu teria começo e fim. Eu formaria um X, eu cruzaria as duas. Porque na primeira frase você tem começo do fim e depois você tem fim do começo. Então, ligando as duas palavras, você forma um X. E aqui tem um detalhe, gente. Não precisa ser a mesma palavra, tá? Eu posso ter um quiasmo cruzando palavras que não são exatamente iguais, nem na morfologia, nem na sonoridade, mas que têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado. Aqui eu poderia ter, por exemplo, aquilo que era o começo do fim para um foi o fim do início para outro. Ficaria um pouco estranho, mas começo e início teriam o mesmo sentido. Então, mesmo não sendo igual, formaria o que a gente chama de quiasmo. Certinho? Bom,
essas foram as figuras de construção. Tá? Essa foi a segunda aula dessa série. Na próxima aula, na aula número 3, nós estaremos falando das figuras de pensamento. Até lá!